Que palavra pesada posso dizer que o pai dá para o filho? Mas eu vou melhorar a expressão para você. Ele disse: quando você perdoar o seu irmão, você se libertará. Aleluia, Deus. Jugo, peso. E ele vai dizer: você viverá pela espada e longe das gorduras. O que é viver pela espada? Viver pela ira. Viver pela ira. E as gorduras naquela época significavam a alegria da abundância, da comunhão da mesa. Comer. Por quê? Porque todo aquele que ia se apresentar no templo tinha que levar algo para o Senhor. Um carneiro. E a menor das ofertas eram 2 rolas. E ali, após o sacrifício, eles tinham parte naquela comida que foi sacrificada. E eles comiam ali, diante do Senhor. E Isaac agora deu uma palavra ao seu filho, uma palavra pesada, dizendo: você só se libertará quando esse peso do teu coração sair. Não é pesado isso, porque tem muito crente que não sabe perdoar. Tem muito crente que não sabe perdoar, irmão, e perdão não entra no reino dos céus. Aleluia, Deus. Por isso que temos que tomar muito cuidado com isso. E eu já tive diversas situações de justiça própria, irmão. De raiva. Justiça própria. Tem que ser do meu jeito. Eu não aceito isso. E aí eu vou orar. Sinto nada. Depois eu ouço uma voz: justiça própria. Aí você deixa ela crescer, ou você deixa o Espírito Santo te limpar. Paulo vai falar sobre isso. Vamos ver? Romanos, Hebreus 12, 15. Livro de Hebreus 12, 15. Amém? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminaram. Ou seja, quando você se contamina com amargura, quando você acha que a justiça própria é a mais importante, você se priva da graça de Deus. Você se priva do amor de Deus. E você também se priva da justiça de Deus. Então não adianta, irmão, você querer fazer a sua justiça. A sua alma, a todo momento ela vai dizer: eu não aceito isso. Eu não aceito que meu irmão faça isso. Eu não aceito porque eu não tenho isso. Eu não aceito porque aquela pessoa me feriu, porque ela me traiu, porque ela magoou meu coração, ela falou palavras que machucou meu coração. Mas o Senhor Jesus nessa noite está dizendo: calma, minha é a justiça. Porque uma vez que você coloca a justiça própria, você tira a justiça de Deus. E aquilo ali começa a remoer dentro de você. Quem nunca teve isso? Uma raiva de alguém, e você começou a remoer. Logo você começa a se afastar das coisas. Logo você acha que Deus é o culpado por isso. Logo você acha que todas as pessoas é culpada por isso. E você não quer mais relacionamento com ninguém, não quer mais igreja, quer ficar sozinho. É assim que começa normalmente a depressão. É um afastamento do convívio das pessoas. Por quê? Porque a justiça própria, ela te dá, ela se sente direito de fazer aquilo que você quer.
submete ao Senhor são purificados. Então, irmão, você não pode se privar da graça de Deus. Quando Paulo está falando, não deixa que a contenda, não deixa que as lutas, não deixa as aflições que estão te fazendo no dia a dia, as pessoas estão te acusando, te traindo. Não deixa que isso crie uma amargura no seu coração. Perdoa. Perdoa. O que Jesus falava quando estava indo para a cruz? Alguém lembra aqui? O que Jesus falava quando estava indo para a cruz? Já tinha apanhado, já tinha sido separado pelos soldados, já tinha sido chicoteado. Está levando um madeiro na cruz. Jesus, perdoa porque eles não perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, diante de Pilatos chega para ele e fala assim: você não sabe que eu tenho o poder de te libertar? Jesus, ele fala: se você tem poder, porque o meu Pai te deu, porque todas as coisas dele. Você tem Deus como Pai? Você tem Deus como Pai? Então deixa te ferir, irmão. Perdoa. Deixa te ferir, irmão. Continua abraçando. Continua perdoando. Pedro vai dizer: Senhor, quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? Jesus, não. 70 vezes 7. Pedro, que isso? Eu sei que a luta é grande, irmão. Eu sei que as pessoas se levantam, machucam. Eu conheço pessoas, irmão, que tiveram câncer porque não perdoavam. Eu conheço pessoas que tiveram enfermidades no coração porque não perdoavam. Eu convivi com muitas pessoas ao longo da minha vida que não perdoavam e eram afligidas por amarguras e a todo momento a sua justiça própria. A todo momento declaravam justiça própria. E quando essa pessoa perdoou, ela conheceu realmente Jesus. Você só vai conhecer realmente Jesus quando você perdoar. Quando você perdoar, seus pais te feriram, perdoa. Seus amigos te feriram, perdoa. Mas não deixe que essa amargura fique no seu coração. Não permita que isso te prive da graça de Deus. Um dos impedimentos, irmãos, de não receber o Espírito Santo é a falta de perdão. Porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Você nunca vai ter domínio próprio se você achar que a justiça deve ser feita pelas suas mãos. Irmãos, não se prive da graça de Deus. Perdoe. Devemos perdoar. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer: bem-aventurado que tem fome e sede. A palavra aqui está de justiça, mas uma tradução melhor é da justiça, porque eles serão consolados, serão fartos. Porque não é de justiça. Porque se você lê de justiça, você acha que a justiça tem que ser feita a seu favor. Mas quando
quando você lê da justiça, você entende que a justiça não é sua, não é o seu favor, é a justiça de Deus. E da justiça de Deus ninguém escapa. E o Senhor Jesus disse isso. E a palavra justiça não é uma justiça dos homens, é uma justiça dos céus. Então, irmão, se alguém te feriu, se alguém te apontou, se alguém te traiu e trouxe você alguma acusação, alguma amargura no teu coração, clame pela justiça dos céus. Porque é ela que vai fazer a diferença. Em Atos dos Apóstolos acontece, Filipe ele começa a pregar em Samaria, muitos milagres começam a acontecer. Mas a Bíblia vai falar que o Espírito Santo ainda não tinha ido sobre aquelas pessoas. E Pedro e João eles saem de Jerusalém e vão para Samaria. E Pedro e João começam a colocar a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a receber o Espírito Santo. E o homem ele começa a ver aquilo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 22. Quem quiser me acompanhar. E o homem começa a ver aquilo. E ele disse a Pedro: Pedro, eu tenho dinheiro. Eu posso comprar esse dom? Eu posso comprar essa graça? E Pedro disse para ele: teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque daste o dom de Deus não se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, pois, dessa tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do seu coração. Pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada que disseste venha sobre mim. Aquele homem ele queria comprar a graça de Deus, aquilo que Deus deu aos seus homens, e ele queria comprar por dinheiro. Muitas vezes queremos comprar as coisas de Deus por dinheiro. A gente começa a querer colocar as coisas de Deus têm valor. Na verdade, a gente começa a querer colocar preço nas coisas de Deus. As coisas de Deus não têm preço, irmão. As coisas de Deus não têm preço. E Pedro vai repreender ele, dizendo que o coração dele está em amargura. Por quê? Porque ele quer pegar e colocar preço nas coisas que são do céu. Muitas vezes queremos comprar pessoas. Muitas vezes queremos colocar jugo nas pessoas, pesos que não são das pessoas, por nossa justiça própria. E a justiça própria dele é querer comprar o dom de Deus. João vai dizer, você está aprendendo na sua epístola, 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que, irmãos, purificar de toda injustiça? Porque o peso do seu coração sobre o pecado te faz cometer também injustiça própria. Quem nunca fez algo achando que tinha direito, e quando viu que estava fazendo um pecado ou fazendo coisa errada,
Não é meu direito fazer isso. Eu tenho direito nessa parte. Eu posso. Mas o Senhor manda te dizer: perdoa. Perdoa. A melhor cura que existe é a cura da alma. A Bíblia fala que a gente é corpo, alma e espírito. O espírito é de Deus, ele volta para a sua alma, é onde estão os seus sentimentos, mas ela que vai ser julgada, porque as suas ações estão na sua, e o corpo vai para o pó. Então, a maioria dos problemas psicossomáticos são gerados pela alma pesada. O que é a ansiedade? É a busca pelo futuro que não chegou. Ficamos pensando no futuro, queremos saber o que vai vir, o que vai acontecer, e começamos a nos angustiar com isso. Então, as feridas da alma, irmão, elas que vão te impedir de coisas maiores com Deus, não é o seu espírito, porque o próprio Senhor Jesus vai falar que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a sua alma é aquela que vai te impedir de acessar coisas maiores de Deus. Só ela. A carne você faz jejum, a carne você se abstém de situações ou lugares. Agora a sua alma, ela vai a todo momento combatendo contra você. Não tem como. Acordar de manhã, a primeira coisa que você vai sentir, o quê? Sono. Você acorda e sente sono, e você começa a pensar no dia: eu vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer isso. Aí você lembra do dia anterior: pô, fulano falou isso, fulano falou aquilo. E a sua alma já começa a gerar um monte de sentimentos. E é como você vai lidar com esse sentimento, é como vai ser seu dia. No primeiro momento do dia já vai dizer como você vai. Se você acorda uma pessoa conturbada, uma pessoa querendo briga, o seu dia vai ser de briga. Agora, se você acorda em paz, você para as primeiras horas do dia para orar, irmão. 5 horas, eu acordo todo dia e vou orar. Vou orar ao Senhor. Costumo separar 2 vezes para orar. A primeira 5 horas e a segunda depois do almoço. 2 horas da tarde. São 2 horas normalmente que eu me separo para o Senhor. Mano, eu já dormi orando. Ou orando e dormindo, não sei. De tanta coisa que estava sendo no meu coração, eu não queria orar. Eu só me jogava lá e falava assim: Senhor, eu estou aqui. Se você quiser falar comigo, estou aqui. Às vezes acontece isso com você. Às vezes você fala: Senhor, fala comigo, me mostra. Aquela situação não muda. Meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu patrão. Eu, irmão, eu ia lá e me jogava. Meu quartinho, me jogava e ficava lá, pensando. Até hoje eu faço isso. Mas aquele momento lá atrás doeu muito. Por quê? Porque muita coisa, muita justiça própria que existia no meu coração, Jesus estava levando. Então, irmão, quando você achar que tem direito, pergunta para Ele. Quando você achar que tem razão, pergunta para Ele. Se joga aos pés dele, irmão. Não tenha vergonha. Se você tem um quartinho lá, busca Deus nesse quartinho, cada vez mais santificando o quartinho. Se joga aos pés dele. Não deixa essa amargura. Porque a gente tem muita expectativa em relação às pessoas. A gente tem expectativa em relação ao nosso esposo, à nossa esposa. Porque a gente quer que ela entenda os nossos pensamentos, nosso coração. E muitas vezes não entende. A gente tem expectativa em nossos filhos.
porque a gente quer que ele estude, que ele cresça. Muitas vezes eles não querem isso. A gente tem expectativa em relação ao nosso patrão, porque ele quer que ele olhe para a gente vê uma pessoa que trabalha, vê uma pessoa que busca. A gente tem expectativa em nosso irmão, nosso pastor. A gente tem expectativa com tudo, irmão. Tudo. Em tudo você coloca o seu coração. Mas aí vou te dizer uma coisa. Essa igreja aqui, é feita de pessoas falhas. E está buscando santificar, buscando conhecer o Senhor, buscando conhecer o coração do Senhor. Vai ter sempre um ou outro que vai ter dificuldade. E vai ter sempre aquele que é mais chorão. Mas esse lugar aqui, irmão, é lugar de comunhão. Por quê? Porque é um lugar onde todos estão buscando a perfeição no Senhor. Não é na sua justiça própria. Não é nas leis dos homens. Não é naquilo que os homens fazem. É do Senhor, irmão. Entenda isso. Se você acreditar na justiça dos homens, você é o mais miserável possível. Porque é a justiça do Senhor que vai purificar o seu coração, que vai te moldar. Olha para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai para o Getsemane. O que ele diz? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Qual é a vontade do Senhor, meu irmão? Que você perdoe, que você abra mão. A vontade do Senhor é essa, e esta palavra para esta noite: abra mão da sua justiça. Coloca essa justiça na mão do Senhor, e Ele fará. Não, mas eu já fui assim. Uma vez eu tive um problema com o cartão de crédito. Agora eu vou estourar esse cartão de crédito. Vai ver. Vou estourar tudo. Cheguei para meus amigos, vou estourar o cartão de crédito. Pode pedir. Com raiva. Porque estava dando um problema, não conseguia aceitar. Eu tive raiva mesmo. E aí eu sempre, no trabalho, eu orava no banco de trás do carro, né, naquela hora específica. Por isso que a necessidade também da oração. Porque é na oração que o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Irmão, a Bíblia manda orar, não manda? Então, se você não cumpre aquilo que a Bíblia manda, você está em desobediência. Então, não orar é ser desobediente. Mas eu não sei orar. Vem para a oração aqui na terça-feira, a gente te ensina a orar. Não estou acostumado a orar. Vem para a oração que a gente vai acostumar você aqui. Eu sei. É o zumbido do mosquito, é o cachorro latino. Tudo aparece, tudo acontece. Ou às vezes nada acontece. Mas vem para cá. Vem orar. E aqui você vai desenvolver uma vida de oração. Então, irmãos, não tenha essa amargura no seu coração e busque um relacionamento com Deus, porque é desse relacionamento que o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido. E quando ele sopra no ouvido, irmão, vai direto no coração. E aí eu puxo o banco do carro para frente para orar. Quando eu dobro o joelho e começo a orar, eu ouço uma palavra bem simples assim, justiça própria. Aí eu ouço mais de baixo um pouco, justiça própria. E dali, irmão, eu me quebrei. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Por quê? Porque são nessas situações que você acha que tem direito. E você começa a brigar com o mundo. Começa a brigar com o teu parente. Começa a brigar com o teu esposo. Começa a brigar com a tua esposa. Começa a brigar com teus filhos. Começa a brigar com teu patrão. Começa a brigar com teu amigo do trabalho. Dizendo, eu tenho direito. Mas o Senhor Jesus, nesta noite, manda te dizer
Minha é a justiça. Entregue a justiça ao Senhor e você será farta. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. É da justiça de Deus. A Bíblia vai falar que o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Irmãos, é impossível ter um coração amargurado que não perdoa e ter o fruto do Espírito. Amor. Se você não perdoa, você não ama. Paz. Se você não perdoa, você não tem paz. Porque você acha que toda vez você tem razão. Toda vez você tem que ser ouvido. Toda vez você tem que falar algo. Longanimidade. O que é longanimidade? É a capacidade de ser manso por um longo tempo. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É difícil. Então, o Espírito Santo, ele vem habitar em vós para te dar justamente essas capacidades de lidar com essas lutas. Mas uma vez que você coloca a amargura do coração, como o Espírito Santo vai habitar? Como? Se você não consegue perdoar, como o Espírito Santo vai habitar em seu coração? Como o Espírito Santo vai fazer morada no seu coração se você não consegue perdoar? Voltando para o texto lá em Gênesis, você lembra de Esaú quando recebeu Jacó? O medo de Jacó? Jacó, ele pega o seu grupo, divide em dois, coloca as mulheres atrás e os filhos mais novos, e os homens do céu à frente, porque ele pensa: se o meu irmão me atacar, eu consigo guerrear e os mais fracos conseguem. E Esaú vem com a multidão para cima de Jacó. Imagine Jacó preparando para lutar. E a Bíblia vai dizer que quando Esaú ele consegue chegar perto do seu irmão, ele abraça o seu irmão, ele aperta o seu irmão e eles choram. Não existe coisa mais gostosa que o choro, irmão. Eu adoro chorar na presença do Senhor. Eu amo chorar. Para mim a coisa mais gostosa é chorar na presença do Senhor. Porque quando eu choro na presença do Senhor, eu estou sendo lavado por Ele, lavado por todas as dores que o mundo me fez, todas as coisas que eu não perdoei, está sendo lavada naquele momento. Todas as amarguras que o mundo me fez, que as pessoas me fizeram, acusações, pessoas que me apontaram, pessoas que me acusaram, estão sendo lavadas agora, e o sangue de Jesus me purifica. Mas você está disposto a abrir a mão? Fique de pé. Essa pergunta que eu te faço hoje, irmão: você está disposto a abrir mão do seu direito e ser farto desta justiça do céu? Porque é isso que vai te curar daqui em diante. Você vai sair daqui, transformado. Você vai olhar para aquele que te feriu e vai dizer: eu te amo. Você me feriu, mas o meu Senhor me ensinou a perdoar. Talvez, irmão, seja difícil. Como é difícil? Por quê? Porque tem muito tempo que você não vê a pessoa. Você odiou ela no seu coração. Você preferiu esquecer. E agora Jesus está mexendo na ferida para te lembrar
que a justiça é dele, não é sua. Então, se tem dificuldade, começa pelo menos com boa noite. Mas daqui em diante, lá fora, daquilo que o Senhor Jesus está falando hoje, você vai começar a fazer isso. E o Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai te estruturar para você ser uma pessoa melhor. E a justiça, você vai ser fato. A justiça dos céus. Feche seus olhos, irmão. Aleluia, Jesus. Lembra de alguém agora que te feriu, irmão? Lembra de alguém agora que te feriu, meu irmão? Seja no trabalho, alguém que te apontou, alguém que te ameaçou, alguém que disse que você não é capaz. Porque isso acontece muito com nossos filhos, né? A gente às vezes fala palavras para eles: ah, você não consegue, você não é capaz. E a gente fere nossos filhos também, sem saber. Você é burro. Você fere uma criança. Talvez você foi essa criança, irmão. Talvez você foi essa criança que os teus pais diziam que você não conseguia, que você não era capaz, que você não ia ser ninguém. Talvez você foi essa criança que cresceu ouvindo palavras pesadas no seu coração. E hoje você é uma criança pesada, dura, não consegue perdoar. Porque você ouviu as pessoas dizendo que você não presta. Você ouviu as pessoas dizendo que você não merecia, que você não era capaz. Mas hoje o Senhor Jesus me manda neste lugar te dizer que você presta, que você é capaz. Que Ele muda agora a sua mente, o seu coração, para perdoar e se alinhar com Ele neste lugar. Então feche seus olhos, não lembra de pessoas que te magoaram. Talvez no ventre você foi rejeitada pelos seus pais e não sabe. E você fala: nossa, eu sempre nasci, cresci com angústia, com dores em relação aos meus pais, a minha mãe, os meus irmãos. Mas o Senhor Jesus manda te dizer: perdoa, perdoa. Porque eu, o Espírito Santo, quero fazer morada em você. Quando você perdoar e colocar a justiça da sua vida sobre mim, eu habitarei em você e colocarei o sopro da graça do Senhor e te moldarei, e você conhecerá o que é o meu amor. O Senhor quer te mostrar hoje o amor dele no teu coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, coloca, Senhor, o teu óleo, Pai, precioso sobre a cabeça de cada um neste lugar. Nos dá, Senhor, o vinho, Senhor, da alegria, ó Pai, de servirmos a Ti, Pai. Nos dá, Senhor, a graça, Deus, de servir, Senhor, com o nosso coração. Senhor, eu te peço perdão, ó Pai, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus inimigos e amigos, Senhor, que falaram palavras, Senhor, que me machucavam, que falaram palavras, Senhor, que feriram o meu coração. Senhor, eu os perdoo e te peço perdão, Deus. Te peço perdão por iras, situações, ó Pai, que me fez, ó Pai, ter justiça própria. A justiça não é minha, a justiça é tua. A justiça não é minha, ela é tua, Senhor. Por isso, ó Pai, como o meu Senhor Jesus estava levando aquela cruz,
disse: não imputes aquilo que eles estavam fazendo. Eu te peço, Senhor, cura a mente e o coração deles, ó Pai. E não imputes, ó Pai, aquilo que eles fizeram a mim, Senhor. Senhor, ó Pai, que a tua paz seja sobre ele, assim como, ó Pai, a sua paz está sendo sobre mim agora, neste momento. Eu perdoo, Pai. Eu perdoo, Jesus. Eu perdoo, Senhor. E eu também me perdoo, ó Pai, por muitas vezes, ó Pai, achar que tinha direito, ó Pai. Eu também me perdoo, Pai, por me cobrar demais. Eu também me perdoo, Jesus, por achar que eu sou obrigado, Senhor, a fazer certas coisas, ó Pai, que me dá direito, Senhor. Mas o que eu sei, ó Pai, que o justo viverá pela fé. Então, Senhor, me dê mais fé para amar o meu próximo. Me dê mais fé, Senhor, para perdoar, ó Pai, os meus inimigos, ó Pai. É que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.